Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, em nome da Secretaria da Educação. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje o nosso tema, Mundo Grego. Sou Roberto e os técnicos, inclusive aproveitar e agradecer a professora Vanessa, a professora Lorena, o professor Fábio, que participam da conjunto, da produção dessa aula. Dividimos a aula em 3 aulas. Então, o Mundo Grego, o termo da aula, nosso tema, dividido em 3 aulas. A primeira aula nossa, vamos pegar 2 conceitos de pré-história, da civilização da Grécia Antiga. Venham junto, embarque nessa. Vamos mostrar para vocês os objetivos da nossa aula, a identificar a origem do mundo grego, relacionando o povoamento da ilha de Creta, vamos focar nessa civilização, como uma civilização minoica. Então, esse é o nosso objetivo, que vocês entendam a civilização cretense como uma civilização minoica. Segundo objetivo, reconhecer as divisões históricas da Grécia Antiga, as 5, como povoamento do continente grego com o povo aqueu do período micênico, quando entra para o segundo período que nós vamos estudar hoje. Então, 2 períodos, ok? Afinal de contas, você sabia que os gregos influenciaram muitas coisas na nossa vida sem sabermos? Você sabia que os gregos se tornaram, na história ocidental, uma espécie de modelo de civilização, uma espécie de exemplo a ser seguido pelos outros até os dias atuais? Que vamos estudar, inclusive, esse legado grego que está em nossas vidas e em nosso cotidiano. Olha que bacana esse próximo slide. Observe essa imagem, maratona masculina nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Olha, inclusive, o percurso, 42 km, 195. Fiz questão de colocar a quilometragem. Então, a maratona masculina. Olha a próxima imagem agora. É uma estátua do soldado Fidípides na rodovia Maratona, é o nome da rodovia, na Grécia atual. Diz a história, estavam em guerra os persas e os gregos, e na batalha de Maratona, inclusive o termo, antes de acontecer a batalha, tem 2 versões, essa aqui inclusive fica até mais bacana. As mulheres e crianças na cidade de Atenas tinham que receber uma espécie de uma mensagem para elas não se matarem, para não virarem escravos, ou escravas, no caso, e seus filhos não virarem escravos, do povo persa, né, que estava invadindo a Grécia. A versão que se conta dessa história, dessa lenda em torno do soldado Fidípides, é que ele tinha que fazer o percurso de 42 quilômetros muito rápido e avisar as mulheres de Atenas antes que elas cometessem, então, a situação. Diz que ele chegou nas portas da cidade de Atenas, pronunciou a vitória, né, vencemos os persas na batalha, e teria tido uma morte súbita por causa da sua força, da velocidade que ele correu. O soldado acabou morrendo na hora que ele terminou de falar a famosa frase da vitória. Agora é com vocês. Descreva em seu caderno do que se tratam as 2 imagens, a primeira e a segunda, explicando a relação entre elas. Qual que é a relação? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos essa junto com vocês.
Voltei. E aí, galera? Do que se tratam as duas imagens, explicando qual é a relação entre elas? Na primeira imagem, é de uma maratona olímpica, inclusive as Olimpíadas também é um legado cultural trazido de origem grega, porque era a cidade de Olímpia, onde os soldados paravam de guerrear e iam praticar esportes, várias modalidades, corrida curta, inclusive, dentro da cidade de Olímpia. Por isso a palavra Olimpíadas. Uma modalidade de corrida do atletismo. Já a segunda é uma estátua do soldado ateniense Fidípides, que, segundo a lenda, percorre os 42 quilômetros de distância da Batalha de Maratona até a cidade de Atenas, para avisar da vitória grega e depois uma morte súbita veio a morrer. Colocaram assim? Muito bem. Vamos imaginar aqui a nossa imagem, vamos colocar aqui junto com vocês uma imagem da Grécia do século V, só para nós nos localizarmos geograficamente. Não é esse período que nós vamos estudar na nossa aula, vamos estudar o pré-homérico e o homérico, os dois primeiros períodos, daqui a pouquinho eu mostro os períodos. Mas só para vocês terem uma ideia, inclusive a ilha de Creta, que nós vamos estudar nessa aula, a civilização minoica, da história do Minotauro, inclusive, está aqui no meio do mar Mediterrâneo. As famosas cidades de Atena, Esparta, cidade de Tera, Mileto, várias outras cidades, colônias gregas em outras regiões, como Córcega, olha Cartago aqui dos fenícios, inclusive, que vocês já estudaram. Cirene, olhem onde foram fazer uma colônia grega, lá no norte da África. Então também era uma civilização ligada, se nós pensarmos bem, ao mar Mediterrâneo, uma civilização ligada ao poder do comércio marítimo. Por isso que os persas, inclusive, entram em colisão com eles para dominar essa região. Vamos dividir a história, é uma organização tradicional da história da Grécia Antiga, em 5 períodos. Tudo começa com um poeta, um lendário poeta cego, que teria escrito os 2 principais livros que contam a história da Grécia desse período, chamado Ilíada e Odisseia. Talvez vocês já viram, ou ouviram falar nesses 2 livros. A Ilíada, inclusive, retrata mais a Guerra de Troia, que nós vamos falar nessa aula. E a Odisseia, o retorno do rei Ulisses para a sua ilha de Ítaca e as aventuras passando por várias situações. Meus alunos vão lembrar da história do Ciclope, inclusive. Pode ficar tranquilo que eu não vou fazer nessa aula essa performance, fique tranquilo. Mas dá vontade de contar quem furou meus olhos. Não foi ninguém. Primeiro período que nós vamos estudar, pré, então vem antes de Homérico, 2000 até 1100 a.C. O segundo período, homérico, que seria o período da Guerra de Troia, 1100 a.C. até 776, são datas simbólicas, mas tem explicação. A 776 seria, inclusive, a primeira Olimpíada da história na cidade de Olímpia. Depois nós temos o período arcaico, 776 a 480, e o período clássico, o momento auge das cidades de Atenas, e Esparta, até 338, quando Alexandre o Grande inaugura o segundo período, quando a Grécia vai ser dominada por Alexandre o Grande, um período chamado helenístico, é da palavra Helena, inclusive era o nome dos gregos, eles eram chamados de heleno. Nós que depois vamos nomenclaturar, os romanos inclusive vão nomenclaturá-los como gregos, mas os helenos era o termo correto a se explicar quem eram as civilizações, as cidades que viviam naquela região. Período pré-homérico do nosso estudo de hoje. 2000 anos antes de Cristo até 1100, até a Guerra de Troia, a lendária, a verdadeira, vamos discutir tudo isso hoje. É um período de apogeu da civilização minoica, naquela ilha, daquele mapa da ilha de Creta. Eles eram muito fortes no comércio marítimo, que inclusive usamos o termo talassocracia, serve para todas as civilizações. Quando vocês ouvirem o termo talassocracia, significa que eram um povo que tinha poder marítimo forte no comércio. Por exemplo, os fenícios, poderíamos dizer que eles eram talassocratas, com o poder marítimo que eles tinham com seus navios mercantes, inclusive piratas fenícios. Eles comercializavam os cretenses, ou a civilização minoica, os minoicos, azeite, vinho e cerâmicas. Haviam grandes palácios nessa ilha, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho uma imagem,
como símbolo do poder político, inclusive. Então, as ilhas, a ilha de Creta, as cidades, principalmente a cidade de Knossos, ela foi fundada com uma espécie de um centro cosmopolítico, que eram os palácios. O Palácio de Knossos, essa próxima imagem que vocês estão vendo, ela foi reconstruída pelo arqueólogo Arthur Evans, que inclusive ele fez o conceito de minoico, né? Ele criou o termo minoico para explicar que povo vivia nessa ilha. E pense, uma reconstituição, um trabalho árduo, detalhado sobre a história dos cretenses e que mostra que era um gigante palácio. Aqui é só a entrada do palácio. Pensem, 2000 anos antes de Cristo. A capital, né, da ilha de Creta seria Knossos, e a civilização minoica se deve, né, o símbolo do poder político, se deve por causa do mito da história do rei Minos, com Poseidon e o touro Minotauro. Como vocês estão vendo essa imagem, né, entre Teseu, o herói ateniense, contra ele vencendo o monstro Minos. Poxa vida, e tem milhares de versões dessa lenda. Vamos pegar a mais simplificada. O rei Minos estava disputando os poderes entre várias cidades dentro da ilha de Creta. Ele pede ajuda para Poseidon, os deuses dos mares, né, deus dos mares. E Poseidon falou assim, é o seguinte, eu quero uma oferenda, o maior touro que inclusive você vai encontrar no seu rebanho. Que inclusive veio de um poder de Poseidon. Só que o Minos vence, Poseidon vai com seus poderes, tsunamis, vai derrotar as outras cidades, aí a cidade de Knossos vai vencer, no caso do rei Minos, só que o rei Minos gostava muito daquele touro e acabou não dando em oferenda ao deus Poseidon. Poseidon, pé da vida, como diz o outro, mandou uma espécie de uma maldição contra a esposa. Aí tem duas versões, vamos pegar uma aí. A versão que a esposa do rei Minos acaba se apaixonando por o touro virou uma espécie de um monstro, e dessa relação nasce o filho, né, Minotauro, que seria metade corpo humano, metade animal. Eu vi outra versão que seria a esposa do rei Minos dando à luz a um monstro, né, que seria o Minotauro, que seria o Minos, o pai do Minotauro. Já vi então as duas versões. É uma tradição oral, cada região pode ter diferenciações, inclusive de históricas, porque quando não era história escrita, é passado de pai para filho, numa tradição oral, então existem vários tipos de versões também. Nós estamos falando de histórias de 2000 anos, 1500 anos antes de Cristo. Então pode acontecer essas diferenciações, sim. Segundo o mito, o monstro morava dentro dos labirintos do palácio de Knossos. E ele pedia, parece uma espécie de uma entrega de 7 crianças. Até que um belo dia, o herói, resumidamente, grosseiramente explicando, né, o herói Teseu, ele vem para vencer o monstro. Para não se perder no labirinto, ele teve a brilhante ideia de pegar um novelo de lã, amarrar numa oliveira, olha que interessante, na ponta do labirinto, soltar o novelo de lã, chegar até o monstro, derrotá-lo, e para não se perder nos labirintos, né, dentro do palácio, ele vai puxando o novelo de lã até encontrar a saída do labirinto e conseguir escapar com vida. E essa então conta a lenda que retrata a história da civilização minoica, que dá origem ao termo Minotauro, ok? Então está aqui uma brincadeira, Teseu, Minotauro, novelo de lã, tirou ele do labirinto. Agora é com vocês, hein? Explique em forma de texto a história da civilização minoica, enfatize como se organizavam as suas atividades comerciais, falamos sobre isso, como que era a política da ilha, quem que está centrado o poder, e não esqueça de falar o significado de minoico, como nós vimos agora há pouquinho. Daqui a pouquinho o professor Roberto volta com vocês e corrigimos essa juntos.
Voltei. E aí, galera, responderam essa? Explica em forma de texto a história da civilização e o significado de minoico. Os minoicos surgiram na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, atuavam no comércio marítimo com os seguintes produtos: azeitona, azeite, uva e vinho. O palácio era o símbolo do poder da cidade, inclusive da principal cidade, Knossos, né? O significado vem do mito do rei Minos, do monstro Minotauro e da famosa espécie de uma maldição do deus Poseidon. Desaparecimento da civilização minoica. Olha, o professor Roberto fez bastante estudos, leu bastante livros e alguns pontos não batem, inclusive, porque é uma discussão, é um tema muito trabalhado da Grécia Antiga. O mais geralzão disse o seguinte, que no século XV a civilização minoica vai desaparecendo e no lugar dela vai aparecendo uma outra civilização, a civilização micênica, que é a do continente. A explicação se deve ou a dois motivos, ou mesmo pela invasão do povo aqueu, da civilização micênica, ou existem alguns estudos, alguns arqueólogos, alguns especialistas que acreditam que houve um terremoto realmente na ilha nesse período entre 1400 a 1500, somente ali entre 1420 e 25, e que esse terremoto teria feito um desaparecimento, uma crise da civilização minoica, obrigando eles a saírem da ilha. Seja como for, o desaparecimento da civilização minoica faz surgir uma nova civilização, no caso a micênica, a civilização com a cidade de Micena, que nós vamos estudar agora no século XV. Os aqueus, é um povo indo-europeu, vem para a região, funda a cidade de Micena, que seria próximo da cidade de Esparta, do período mais clássico, né, do período do auge da cidade espartana. Desenvolveram a civilização micênica no continente grego, dominaram também a ilha de Creta, seriam eles os gregos, né, da guerra de Troia, entre gregos e troianos. Poderíamos usar inclusive o termo heleno, ou povo micena contra os troianos, estaria correto. Mas a gente acaba generalizando, chamando eles de gregos na guerra de Troia, segundo estudiosos. A cidade de Micena, como o senhor Roberto falou, na parte próxima do litoral, ali do continente grego. Aqui uma máscara mortuária muito famosa do rei Agamenon, da Guerra de Troia, que nós vamos entrar agora. O rei de Micenas, do século XVI, provavelmente o artefato mais famoso da Grécia micênica. As datas não batem. A Guerra de Troia é 1100. O artefato século XVI. Realmente, como nós falamos, nós estamos trabalhando com uma parte mitológica, envolve histórias, envolve várias fontes, e envolve inclusive tradição oral. O rei de Micenas que comandou os aqueus contra a cidade de Troia. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui, segundo especialistas, não acreditam que houve apenas uma Troia, uma guerra de Troia. Pode ser uma guerra de Troia contra os gregos, mas acreditam-se que foram várias Troias, construídas sempre uma após a outra quando ocorriam invasões. A que talvez se envolveu com os gregos, talvez seja a 7ª construção de Troia. Como assim, professor? Tá lá, primeira Troia, vem um povo invasor, destrói, constrói uma nova cidade em cima. Vem um outro povo invasor depois de 50, 100 anos, hipoteticamente falando. Domina, destrói a cidade na guerra, reconstrói uma outra. E vai fazendo camadas arqueológicas dessas Troias. Acredita-se que a 3ª ou a 7ª seja a famosa Guerra de Troia, do mitológico cavalo de Troia. É com vocês, quem foram os micênicos? Continente. Qual a relação do surgimento dos micênicos e o desaparecimento dos minoicos? Jogue as duas teorias. Daqui a pouquinho o professor Roberto volta, vamos corrigir essa junto com vocês.
Voltei. E aí? O que vocês colocariam dessa relação? Os micênicos foram fundados pelo povo indo-europeu, chamado de aqueus. Não se tem uma relação confirmada que a presença dos aqueus deram fim aos minoicos, como o Sr. Roberto explicou, que existem duas teorias. No entanto, é verdade, é confirmado que o desaparecimento dos minoicos na ilha de Creta acontece simultaneamente com o mesmo período que os aqueus invadem a região da Grécia, porque nós até comentamos da questão do terremoto na ilha de Creta também, não é mesmo? Você conhece a história da Guerra de Troia? Vai uma pergunta para vocês aí. A ganância de Agamenon e o ego ferido do seu irmão Menelau. Diz a lenda, mas eu assisti o filme, não era bem rápido não, mas o livro Ilíada, escrito mitologicamente pelo poeta cego Homero, vamos discutir daqui a pouquinho um pouco sobre esse poeta, segundo diz o livro, escrito em poemas, uma característica, uma linguagem, até para tradição oral, ficava mais fácil as pessoas memorizarem se fosse em poema, por isso que as histórias eram contadas de maneira poética, né? A princesa Helena teria sido, então, raptada pelo príncipe Paris, né, junto com Heitor, levada para a cidade de Troia, e o livro mistura seres humanos com deuses, né, Poseidon, Apolo protegendo, inclusive, os troianos, semideuses, Aquiles, né, filho da deusa Tétis, com um espartano indo para a guerra, né, porque a busca dele pela glória, para que o nome dele fosse lembrado por mais de 1000 anos e tudo mais, e porque falava-se que apenas Heitor poderia ser um soldado, um guerreiro que lutasse de igual para igual com Aquiles. Envolve-se toda essa situação e as famosas muralhas da cidade de Troia, impenetrável. Até que num belo dia, um dos gregos, no caso o Ulisses, observando que ele criou uma ideia de se montar um cavalo de madeira, colocar soldados gregos dentro do cavalo, esconder as tropas e os navios em outra região, para que os troianos encontrassem no litoral, né, apenas o cavalo, como uma espécie de oferenda ao deus Apolo, e uma espécie de olha, não dá pra gente, fica para vocês, parabéns, vocês ganharam a guerra, uma espécie que eles... Ou tem a outra teoria que eles estariam colocando o cavalo para eles terem uma boa viagem, um bom retorno até as suas cidades na Grécia. Seja como for, na verdade era uma estratégia. Esses soldados, os troianos foram comemorar durante o dia e tudo mais. Chegou a noite, esses soldados abrem uma escotilha, saem do cavalo, abrem os portões da cidade de Troia e os soldados gregos entram e colocam fim à história da famosa cidade de Troia. Bom, tem um menino que entra nessa história, daqui a pouquinho nós vamos estudar, mais para frente, a história da Roma, e que é o nome Enéas, né? Na hora que ele está fugindo, inclusive, da cidade de Troia, ele recebe a espada de Paris e ele fala assim, olha, é o seguinte, vai para frente e vai fundar uma outra cidade, leve as mulheres, as crianças, os idosos, e funde uma outra cidade, vamos chamar então sobreviventes da cidade. Do filho de Enéas surge uma cidade de Alba Longa, que eu vou parar por aí, que entra para os próximos mitos da origem da Roma Antiga. Então, estamos aqui, a luta entre Aquiles e Heitor. Segundo a história, Aquiles vence Heitor e fura, inclusive, os olhos de Heitor. Fala assim, olha, para que você tenha certeza, para que nenhum homem no pós-mundo tenha dúvidas de que você seja o Heitor, o homem besta que desafiou o Aquiles, o semideus. Aquiles morre nessa batalha com uma famosa flecha no calcanhar de Aquiles, que inclusive hoje nós usamos esse conceito de calcanhar, o ponto, ou ponto fraco de alguma coisa, não fala, esse aqui é o calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco de alguma coisa. Como também o nosso calcanhar de Aquiles tem o ligamento calcanhar de Aquiles, na medicina nós utilizamos esse termo também. Colocaram então a questão dos troianos, que os portões da cidade de Troia, o jovem Enéas, que o professor Roberto agora explicou. Aqui é uma representação na cidade de Çanakkale, na Turquia, existe uma réplica do cavalo de Troia, ok? Os dois livros, Ilíada e Odisseia, lendariamente escritos por um poeta cego. Homérico, então, vai da Guerra de Troia, 1100 até 776, quando ocorre então a primeira diáspora grega, os povos dóricos que vão fundar Esparta, os primeiros gênios da região, e os
jônicos que vão fundar a cidade de Atenas. Formação dos genos, nesse período, que eram comunidades de famílias gentílicas agrícolas, como terras comunais, eles dividiam as terras de maneira igual, para a produção agrícola para todos de maneira igual. Havia um escravo, sim, né, para a parte mais pesada, estrangeiros prisioneiros de guerra, e havia um chefe dentro desse geno, dessa comunidade agrícola comunal, chamado de pater. Ele era o que organizava uma espécie de um status de governante dentro desses genos. É com vocês, quero ver o que vocês aí captaram aí da história da Grécia, da Guerra de Troia, como essa história chegou até os dias atuais. Eu gostaria de ouvir as versões de vocês, inclusive até de filmes, está valendo. E nós vamos discutir um pouquinho aqui sobre essas versões. Daqui a pouquinho nós voltamos e conversamos juntos aí.
Voltei. E aí? O que vocês responderiam sobre a Guerra de Troia? A minha versão é o seguinte. Foi uma invasão do povo micênico na cidade de Troia, lendariamente contada por causa do rapto da princesa Helena. Tem outras versões que falam que ela não foi tão raptada assim, ela foi de comum acordo com Paris, o seu futuro marido, no caso. Essa história chega até os dias de hoje devido a dois principais livros da Grécia Antiga, Ilíada e Odisseia. Os livros existem. Poxa vida, tive a oportunidade na biblioteca da minha faculdade de pegar o livro Ilíada, inclusive com uma leitura poética, digamos assim, com uma leitura de palavras difíceis. Mas, se foi escrito por um poeta chamado Homero, né, inclusive cego, aí que é discutível. Só para nós trazermos essa questão aí. O que eram os gênos? Responda essa junto comigo aqui, rapidinho. Eram comunidades rurais? Eram cidades-estados? Será que nós falamos sobre isso? Era o povo do Creta, povo de Creta minoico, ou era o povo aqueu? O que eram os gênos? Respondeu correto. Letra A, comunidades rurais coletivas da Grécia. Mais uma aqui rapidinho com vocês aqui, ó. Qual era a capital da ilha de Creta? Tá fácil. Quem prestou atenção na aula, a ilha de Creta tinha capital Beta, Celta, Quinóssos, Agamenossos. Claro que é a letra C, Quinóssos. Muito bem, meninos. Poxa vida. Estudamos nessa aula período pré-homérico, período homérico, inclusive o termo é do poeta, o legado cultural, começamos falando da maratona, comentei sobre as Olimpíadas, vamos falar mais, inclusive, nas próximas aulas sobre a filosofia, vai ser muito bacana, não percam, merchan das próximas aulas. Falamos dos livros Ilíada e Odisseia, os primeiros escritos da história da Grécia e a formação dos gêneros e as comunidades gentílicas. Todo o coração, gostaria de agradecer a todos vocês, dizer que o professor Roberto também aprendeu junto com vocês e, como sempre, muito foco, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera!